bom? Tudo bem? Enquanto esteve preso na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo, João, o apóstolo João, narrou a experiência do arrebatamento em espírito e ouviu uma grande voz. Essa visão que ele teve, né? Ele ouviu uma grande voz como de trombeta falar consigo. Quando ele se virou, ele viu 7 castiçais de ouro no meio, e no meio desses castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido com uma roupa comprida, com um cinto de ouro no peito, cabeça e cabelos, né, brancos, como a neve, os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente, como se fosse uma bota, né? Nessa visão, essa pessoa, né, essa visão do filho do homem, ele tinha na mão direita 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, afiada. Obviamente era a visão do Cristo. Quando teve essa visão, João caiu em terra como se estivesse morto e sem forças. Ele deveria, na realidade, o Cristo falou para ele, ele deveria anotar o que visse para enviar cartas às igrejas. Os 7 castiçais eram as 7 igrejas da Ásia e as 7 estrelas, os anjos das 7 igrejas. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus. De eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos. Porque o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E nos concede a graça de podermos estudar a tua palavra, de termos este período de estudo com tranquilidade, serenidade e paz. Nós agradecemos, Deus. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor, sobre este estudo, sobre este período, sobre este tempo de estudo da tua palavra. Rogamos também que abençoe a vida de todos aqueles que vão assistir a este estudo. Para a honra e glória do Senhor. Nós te rogamos sempre, Pai. Que o Senhor possa abrir nossa mente e coração para que possamos ter o discernimento e a sabedoria para compreendermos mais das Escrituras. Nós agradecemos, rogamos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, o Cristo diz que ele mesmo edificará a sua igreja. Glória a Deus. Ele edificará a sua igreja. Ele fala, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós falamos sobre isso no estudo já no canal, chamado A Edificação da Igreja. Você pode ver. Na realidade, o Cristo fala que ele pessoalmente edificará a sua igreja. Ele não disse, Pedro, nós edificaremos a nossa igreja. Não, não. Mas que somente ele edificará. Tempos depois, o Cristo também avisou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Já falamos sobre isso. Ele jamais deixaria a sua igreja, que estaria constantemente sendo edificada até a consumação do século. Portanto, o Cristo está lá, observando, acompanhando, iluminando, separando, protegendo e preparando a sua assembleia para o que há de vir. As cartas às igrejas, essas cartas que estão no livro de Apocalipse, são uma prova de que o Cristo permanece com a sua igreja e possui o controle de tudo. Ele viu e mandou avisar. Mesmo depois de ressuscitado e sentado à direita de Deus, o Cristo exortou a sua igreja, orientando e ajustando o caminho para o reino dos céus. As cartas que foram escritas pelo apóstolo João, embora falem de forma específica para certas igrejas, essas cartas são universais e atemporais, na medida em que elas nos ajudam a identificar as características que lá estão no corpo de Cristo, inclusive hoje em dia. O seu conteúdo nos exorta no tempo em que vivemos hoje. A primeira carta foi endereçada à igreja de Éfeso, não foi à toa. A primeira carta à igreja de Éfeso é a igreja local daquela cidade, né, que o próprio Cristo reconhece. Apesar de ser parte do corpo, a igreja de Éfeso, como qualquer outra, é autônoma em seus passos. É ela que tem que caminhar por si. E, portanto, ela é responsável pelos seus próprios erros. É responsável pelos seus próprios atos. Tem que ser, né? Não tem essa coisa de irresponsabilidade. Não. Tem que se responsabilizar pelo que faz e pelo que deixa de fazer. Nessa carta à igreja de Éfeso, o Cristo se identifica exatamente como na visão do capítulo 1 de Apocalipse. Aquele que tem
em sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O Cristo anda no meio da sua igreja, ele está no meio da sua igreja. O Cristo é o único que pode falar dessa maneira, porque a igreja é o seu corpo. Portanto, ter as 7 estrelas na sua mão pode significar que os anjos das igrejas lhes são subordinados. Eu creio nisso. São seus mensageiros, são seus emissários, seus representantes, e esses anjos cumprem as suas ordens. Do mesmo modo, andar no meio dos castiçais, os 7 castiçais de ouro, significa que ele é o líder da igreja. Ele pode se movimentar no meio do seu corpo, o corpo de Cristo, porque ele tem o controle da sua igreja. Outro detalhe que é importante nesse contexto é o fato de que os castiçais são de ouro e cada um deles representam a igreja. Isso nos indica e nos mostra o quanto vale a igreja para o Senhor. Ela é valiosa, ela vale ouro. O Cristo também com ela ele mantém um relacionamento de intimidade e dela não se separa, já falamos sobre isso. Porque ele é o Senhor da sua igreja e ele edifica a sua igreja dia a dia há séculos. É inegável, não estamos questionando isso aqui, que a igreja de Éfeso é parte da igreja de Cristo, apesar de todos os problemas que ela demonstrou ter. Os problemas são recorrentes, mas eles não podem separar o Cristo da sua assembleia. Na realidade, ele está atento a cada movimento da sua igreja e não perde detalhe algum, tanto qualidades quanto problemas. As qualidades são exaltadas. O Cristo fala em todas as cartas: conheço as tuas obras, e diz o que ela fez de bom, o que ela faz, o que sempre fez e o que sempre faz. Mas os problemas podem ser realmente pedra de tropeço. Para isso a gente precisa prestar atenção. Por isso Cristo exalta as boas qualidades da igreja de Éfeso em 2 versículos. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 2, versículos 2 e 3. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Aleluia! Glória a Deus! Amém! O Cristo conhece as obras da sua igreja. Ele fala isso para todas as igrejas nessas 7 cartas do Apocalipse. Ele conhece as obras da igreja. Primeiro, é importante saber que ele conhece. Segundo, é importante saber sobre as obras. Ou seja, essas obras têm que ser manifestas, Ele disse isso para todas as 7, o que comprova esse conhecimento e o controle dele sobre toda a igreja. Conhecer as obras é o mesmo que conhecer os frutos, o resultado do seu trabalho, É uma analogia que ele mesmo já utilizou várias vezes. Só a diferença é, claro, não vai usar da mesma maneira. Se ele fala de frutos, ele tem que falar de um jeito. Mas, por exemplo, no caso dos frutos, ele compara ter ou não ter frutos. Agora, quando ele fala de obras, essas obras podem ser boas ou más. Ele fala, por exemplo, se uma árvore não der frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. De qualquer forma, qualquer que seja, obras ou frutos definem a prática da palavra de Deus, a obediência aos mandamentos, que somente podem produzir bons resultados. Se você obedece a Deus, aquilo que vai ser resultado da sua ação, da sua atitude, das suas posturas, só pode ser bom resultado. O Cristo declarou que conhece as obras da igreja de Éfeso, tanto quanto ele conhece as nossas próprias, cada um de nós. O que é de extrema importância para todos nós, porque todos nós seremos julgados ao final dos tempos, todos nós deveremos prestar contas dessas obras, dos nossos frutos no final dos tempos. Paulo nos ensina isso em sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. As obras, são os parâmetros, são, na realidade, o parâmetro de julgamento. Nós devemos prestar contas delas e por elas seremos julgados. O Cristo falou isso em Mateus 16, 27 e também está lá em Apocalipse 20, 12 e 13. Importante, muito importante. A cidade de Éfeso, na primeira carta, essa cidade de Éfeso, uma cidade grega naquela ocasião, hoje é Turquia, mas na época a região pertencia à Grécia.
era um importante centro religioso, político e comercial na Grécia Antiga. Foi uma cidade consagrada à deusa Ártemis, ou Artemis, conforme se fala, né? Cujo templo era muito visitado. Esse templo era um templo grandioso e muito visitado, o templo da deusa Ártemis, na mitologia grega. E era habitada por muitos mágicos, magos e ocultistas. Então por aí já se vê como que era a cidade. Era uma cidade totalmente idólatra, onde havia também muitos magos e ocultistas. Então havia também muita feitiçaria lá. No capítulo 19 do livro de Atos, nós podemos ver essas informações, porque no capítulo 19 nós lemos sobre a viagem de Paulo à cidade de Éfeso, e isso nos mostra as características no versículo 19 e 35. Nos versículos 19 e 35 do capítulo 19. Em um ambiente consagrado dessa maneira, né, idólatra, é fácil perceber a dificuldade do cristão, do fiel, de se manter realmente firme e fiel à palavra de Deus, diante das possíveis feitiçarias, né, dos ataques que ele pode receber, em especial os ataques espirituais. Nós podemos ter uma ideia do esforço, né, que os efésios tiveram que fazer para perseverarem na sua fidelidade a Cristo, fidelidade a Deus, ao ensino do Cristo e fidelidade a Deus. Assim, né, com isso, né, com esse esforço, nós compreendemos como e por que o Cristo exalta as qualidades da igreja de Éfeso. Ele viu que a igreja trabalhava muito, se esforçou bastante, né? Era perseverante e não tolerava homens maus. E ela ainda provou os falsos apóstolos. Percebeu que eles eram falsos, provou e percebeu que tá errado isso aí. Vamos tirar esse povo daqui. Ela também viu que o Cristo, né, também viu que a perseverança permitiu suportar esses sofrimentos por causa do nome. Então isso foi exaltado diante da igreja, né? E na carta o Cristo falou sobre isso. Mas assim, voltando ao Apocalipse, né, o livro lá de Apocalipse, no versículo 6, nós falamos do versículo 2 e 3, ele exaltando as qualidades da igreja. Mas no versículo 6, ele ainda vê que a igreja não aceitava as práticas nicolaítas, que incluíam se servir de alimentos consagrados a ídolos, ou seja, eles comiam dos alimentos consagrados a ídolos. Diziam-se cristãos, mas comiam desses alimentos. Hoje em dia nós podemos, vamos dizer assim, enxergar, né, as práticas nicolaítas no interior da igreja quando se permite, por exemplo, conviver com atitudes mundanas, atitudes imorais, música mundana e, é claro, uma alimentação impura, uma alimentação consagrada a ídolos. Vamos ler em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Glória a Deus. A idolatria é um mal terrível, terrível. Se a pessoa vai numa festa idólatra e come qualquer coisa lá, é isso que está acontecendo. É uma prática nicolaíta. Ela nem precisa ser daquela festa ou daquele lugar, mas se ela for lá e comer, ela está praticando a mesma coisa que os nicolaítas faziam. No mundo moderno, com tantas coisas que agridem a nossa paz de espírito, grande é a concorrência nesse campo, porque muitos são os fatores que ajudam concorrem, né, que forçam a pessoa a se manter fora da presença de Deus. E assim, a pessoa se perde. Ora, vamos dizer assim, no ambiente idólatra e, portanto, longe de Deus, ou seja, no ambiente longe de Deus, praticamente tudo é consagrado aos ídolos, inclusive os alimentos. Se a pessoa vive fora da presença de Deus, tudo ali está consagrado a ídolos, quaisquer que sejam eles. Para falar a verdade, quando a pessoa sai da obediência a Deus, ela consagra tudo o que ela faz em sua vida às trevas e aos seus emissários, o que deixa a pessoa vulnerável, né? Na realidade, os alimentos consagrados a ídolos é apenas um dos itens. O que a gente faz então para rejeitar os alimentos consagrados aos ídolos, né? A gente é preciso manter a obediência aos mandamentos do Senhor, conforme a própria palavra manda. Obedeça, arrependa-se, volte-se para os caminhos do Senhor, mantenha a sua santidade, mantenha-se longe do pecado. Não é? Tudo isso. Tudo isso que na realidade basta você fazer uma postura, só uma atitude só, sai do pecado.
vem para Deus. Quando nós estudamos o segundo mandamento, tem um estudo aí no canal, o segundo mandamento, só você procurar. Vimos que foi Deus quem deu esse mandamento, óbvio, e ele foi categórico ao proibir a idolatria, porque só ele é Deus. E, portanto, a idolatria corrompe as virtudes morais do ser humano, submetendo à escravidão de seus impulsos e desejos naturais. Além da luxúria, né, dos sentidos, pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, bloqueando os caminhos da pessoa e desviando do caminho de Deus. Isso significa que a idolatria não é simplesmente adorar imagem, mas ela é mais ampla e mais profunda, porque ela começa quando se coloca alguma coisa, o que quer que seja, ao lado de Deus. Basta ser ao lado, na frente então pior. Infelizmente é assim. Se coloca alguma coisa como Deus, como se fosse Deus, pronto, já está idolatrando. Se o Senhor é Deus, somente Ele tira da servidão do pecado. Então, numa situação como essa, é preciso negar a divindade a tudo aquilo que não é Deus, a qualquer outro ser. Uma imagem é uma coisa. Se você acaba adorando a imagem, é a idolatria. Mas existem adorações feitas a coisas que não têm imagem. Se o Senhor é nosso Deus, tudo mais não é Deus, e sim criação sua. É importante perceber isso. Nós desenvolvemos isso com mais propriedade no estudo sobre o segundo mandamento. Existe idolatria quando há outros deuses diante de Deus. Não há necessidade de imagens. Basta ter outra coisa, né, diante de Deus na vida da pessoa. Se a pessoa coloca outra coisa diante de Deus, já é idolatria. Não precisa que hajam imagens. Assim, algo já pode ser consagrado a ídolos, mesmo que o ídolo não seja ali materializado numa imagem, não obtenha ali um suporte, né, um substrato concreto, mas tenha algum significado, assumindo uma importância que deveria ser de Deus na vida da pessoa. Quando o primeiro mandamento é violado, ou seja, né, amar a Deus, o amor de todo o coração, com toda a alma, todas as forças e todo o entendimento da pessoa é dirigido para o ídolo. Ou seja, a idolatria também já viola o primeiro, porque colocou alguma coisa junto com Deus. O ídolo, né, nesse caso, assume um papel de importância na vida da pessoa, tomando o lugar que deveria ser de Deus. Ela vai para o ídolo. Tá com alguma angústia, vai lá no ídolo. Tá com algum problema, vai no ídolo. Precisa de uma bênção, vai no ídolo. Tudo vai através do ídolo e não a Deus. A vida da pessoa gira em torno daquilo que toma o lugar de Deus. E tudo o que ela faz passa a ser consagrado a esse ídolo, inclusive os alimentos. Nesse sentido, o que vimos até aqui na carta à igreja de Éfeso nos faz meditar, gente, isso é importante, sabe, sobre o que nós estamos consumindo hoje em dia. Qual é o nosso alimento, tanto físico quanto espiritual? O que você come? Do que você se alimenta? No físico, é preciso considerar que nosso corpo é templo do Espírito. Portanto, não pode habitar em um local impuro. Além disso, a Bíblia nos diz que a alma, a vida, né, está no sangue. Deuteronômio 12, 23. Diz que as Escrituras, né, pelas Escrituras, o sangue é a vida. A alma está no sangue. A palavra em hebraico traduzida por vida, em Deuteronômio 12, 23, é nefesh. Nefesh. Num, P, I, Shin. Essa palavra é muito importante e aparece também em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando Deus cria o ser humano. Só que em Gênesis, ela é traduzida normalmente por alma, ou ser, dependendo da situação. Mas normalmente é alma. Ou seja, a palavra nefesh é a alma vital. É a alma instintiva. É o que faz... Uma pessoa, para estar viva, precisa do nefesh, precisa dessa alma, em hebraico, né? O alimento impuro interfere na pureza da alma. Acredite, o que você come vai cair no seu sangue. Então, se você comer um alimento impuro, isso vai cair no sangue. E a alma vai receber essa impureza. Porque se a alma está no sangue, por outro lado, né, no aspecto espiritual, é preciso refletir sobre o que a própria alma está se alimentando, né? O que chama a nossa atenção. Uma coisa é o físico, outra coisa é o espiritual, né? Por exemplo, vamos olhar para as janelas da alma. Por exemplo, os 5 sentidos. Um filme de terror, né, da visão.
né, músicas mundanas no ouvido, né, com ritmos impróprios, letras sem decoro, pornografia, palavras torpes, livros ou estudos de feitiçaria, bruxaria, ocultismo, enfim, né? O que alimenta a nossa alma? Não é só no físico, não, no espiritual também. O que alimenta? Nós precisamos refletir sobre isso para que não venhamos a cair na idolatria. Éfeso foi exaltada porque odiava a prática nicolaíta de idolatria e de consumir alimentos consagrados a ídolos, alimentos impuros, alimentos impróprios, ou seja, nem era alimento, para falar a verdade. Não deveria. Mas tem coisa também que nem tudo são flores, né? Enfim, a igreja de Éfeso foi forte e perseverante o suficiente para lutar contra a idolatria em relação a deusa Ártemis na cidade, né? No templo lá na cidade de Éfeso, contra a magia e contra o ocultismo, permanecendo firme, perseverante, né? Com a sua fé fiel, emuná, tendo emuná, a fé fortalecida, ainda diante de uma alimentação, né? Mantendo uma alimentação segura, uma alimentação pura, excluindo as práticas nicolaítas, conforme a própria palavra de Deus orienta, né? Odiando, né, essas práticas nicolaítas, assim como o próprio Cristo. Ou seja, a igreja de Éfeso procurou manter a sua pureza espiritual e por isso, né, isso certamente foi imputado à igreja como justiça. Amém? Hoje nós vamos parar por aqui. E nós vamos continuar o estudo no próximo. Amém? É isso. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.